explosão. No chão é encontrado o corpo de Nayane Noleto Cardoso, de apenas 19 anos. E do outro lado, também carbonizado, o corpo de seu padrasto, o senhor Ivano Vaz Cunha. Os dois estavam sem suas vestes na parte de baixo e o corpo de cima totalmente carbonizado. Vizinhos e pessoas ficaram desesperados vendo aquela cena e ficaram ainda mais chocados ao saberem que Ivano tentou a própria enteada. E o cenário ficou ainda mais assustador ao descobrir que Laiane era a segunda enteada vítima do senhor Ivano Vaz Cunha, que já tinha vitimado a senhorita Laila anos antes, da mesma forma e com a mesma crueldade. Bom, para quem não está atualizado deste crime horroroso que aconteceu no começo desse mês, no dia 3, isso tudo aconteceu na cidade de Araguaína, no norte ali de Tocantins. Uma cidade ótima, maravilhosa, que infelizmente se tornou palco desse cenário horroroso e monstruoso, gerado por esse monstro, o senhor Ivano Vaz Cunha. Tudo aconteceu quando os vizinhos, ouviram o som de uma explosão, um estrondo muito alto, e correram até a localidade. Inclusive o filho do senhor Ivano correu também para ver o que tinha acontecido. Arrombaram a porta e, chegando lá, encontraram a senhorita Laiane Cardoso Noleto, de apenas 19 anos. Ela estava sem as vestes na parte de baixo. O senhor Ivano estava caído bem próximo à cama e também estava carbonizado. Aparentemente ele teria usado um galão de gasolina e, ao tentar atirar fogo na enteada, terminou explodindo este galão e vitimando os dois. Ao que tudo indica, ele já teria matado, ele simplesmente estava tentando ocultar o corpo, através desse método, tentando carbonizar para apagar as provas. Entretanto, as pessoas já chocadas com esse caso horroroso, o que quase ninguém sabia é que esse senhor aí que está aparecendo na tela, o senhor Ivano, e que você está vendo aqui nas imagens, ele já tinha vitimado outra enteada na mesma cidade e utilizando dos mesmos métodos que ele utilizou com a Nayane. Mas fica aí com a gente, porque após a vinheta eu vou contar todos os detalhes desse fato que você só vai ficar sabendo neste vídeo que já se tornou polêmico. Eu sou André Manaus, jornalista e escritor. Bom, para quem não conhece o nosso trabalho, eu sou André Manaus, a minha esposa Karine Diniz. Nós trabalhamos com investigações, matérias jornalísticas e todo o conteúdo que está aí relevante na atualidade. Então, se você quiser acompanhar mais conteúdos deste mesmo que você está assistindo agora, mais informações de coisas que estão acontecendo na atualidade, é só curtir, é só seguir, hypar esse vídeo, caso o botãozinho já apareça aí para você. E não se esqueça também de marcar o sininho para você receber sempre as notificações. Bom, esse caso chocou o município de Araguaína, que fica ali no norte de Tocantins. Uma cidade muito boa, tranquila, de pessoas trabalhadoras, pessoas dedicadas, que infelizmente, foi imaculada por esse camarada aí, o senhor Ivano. Que aparentemente, espectador, a história que a gente vai contar para vocês, pelo menos pelo que a gente tem disponível nas investigações, começou lá em 2007. O senhor Ivano conheceu a senhora Sávia Maranhão, ele tinha apenas 24 anos, ele era motorista de caminhão-carreta. Aparentemente um homem trabalhador, sem nenhuma suspeita de crimes ou qualquer outro tipo de delito. E a senhora Sávia se interessou por ele, eles começaram a conversar, começaram a ter uma vida ali a dois. Foi quando que no ano posterior, em 2002, ele resolveu ir morar junto da senhora Sávia. A Sávia Maranhão já tinha ali 4 filhos. Claro que a gente não vai revelar aqui a identidade das outras crianças, mas entre esses filhos estava a senhorita Laila Átila Maranhão, de apenas 19 anos. Ao que tudo indica, o que os familiares falam, amigos próximos, primos e conhecidos, ela era uma moça muito dedicada, muito caseira, Ela só saía de casa com a família. Ela cuidava ali dos seus afazeres junto com sua mãe, era muito apegada à mãe, apegada à avó. Era uma pessoa de família, uma pessoa de boa índole, não tinha nada para se falar de mal da Laila.
era uma pessoa que estava começando os estudos, pelo menos nas informações fala que ela estava cursando informática e seguia a vida tranquilamente. A sua mãe começou a se relacionar com o senhor Ivano, ele foi morar na residência e no começo respeitava todo mundo, tratava todo mundo muito bem, apenas trabalhava. Por sua vez, a sua mãe Sávia Maranhão trabalhava na instituição socioeducativa e era uma senhora muito trabalhadora também. E, por fim, né, tinha encontrado um companheiro que ia ajudar ela ali na criação dos seus filhos e uma composição de uma vida melhor. Só que aí, espectador, já em 2007, começou a aparecer os problemas, porque em 2007 o senhor Ivano, né, dirigindo a sua carreta ali no setor JK do município de Araguaína, ele atropelou com a roda traseira e tirou a vida de um homem que estava na localidade. Não é dito, não é revelado ali pormenores do que aconteceu no fato. Simplesmente ele atingiu o homem, e esse homem veio a perder a sua vida. O Ivano, né, vendo ali a tragédia que ele tinha gerado, simplesmente evadiu-se do local e posteriormente veio alegar que teve medo de ser linchado pelos moradores. Ao que tudo indica, né, Ivano foi responder todo esse processo em liberdade, estava aguardando o julgamento, né, isso, o espectador, demorou anos para, como você vai ver aqui no vídeo, demorou anos para ter a solução. E o Ivano continuou seguindo a sua vida ali como um bom pai de família, que infelizmente nos bastidores não era desse jeito. Nesse mesmo ano, né, e até anteriormente, a senhorita Sávia começou a ficar sabendo de histórias que ficavam rodando na cidade a respeito de algumas atitudes erradas do senhor Ivano. Por quê? Ele aparentemente possuía algumas amantes fora do casamento e as histórias começaram a ficar cada vez mais contínuas, até o ponto de que uma dessas mulheres ficou grávida do senhor Ivano. Ele tinha até filhos fora do relacionamento e a Sábia não sabia nem quem era, apenas ouvia as histórias. E ao questionar o senhor Ivano, ele simplesmente dizia que era mentira, que aquilo era boato que as pessoas inventavam, que não tinha nada ali de relevante para ela ficar preocupada. Aquela situação começou a ficar cada vez mais tensa, até chegar ao ponto que a senhora Sávia pediu realmente o divórcio do senhor Ivano. E ele não aceitou, de pronto. Ele começou a ameaçá-la, começou a levantar ali a voz, a discutir. Então era uma briga contínua, era uma situação completamente desagradável dentro daquela residência. Claro, né, que segundo a Sávia, ele nunca ameaçou os filhos, ele nunca ameaçou ninguém da residência dela, infelizmente ameaçava simplesmente ela. E ela foi perdurando essa situação por anos, aguentando esse tipo de abuso, esse tipo de desrespeito dentro de casa e, infelizmente, com seus filhos convivendo com essas atitudes do senhor Ivano. Até, né, que no ano de 2009, tudo mudou, porque uma situação dessas de traição, de adultério do senhor Ivano ficou tão evidente que ele chegou a engravidar uma das suas amantes. E ali, vendo que a situação estava totalmente ali fora do controle, a senhorita Sávia chegou até o Ivano e disse: olha, não tem condições, eu não vou aguentar mais esse tipo de abuso, esse tipo de tratamento, esse tipo de desrespeito, e a gente tem que dar um fim nisso. E o Ivano, né, de pronto, resolveu aceitar. Até então foi ótimo, a Sávia se viu ali livre, né, desse cidadão que só estava dando problema. Só que as coisas não ficaram tão fáceis assim, porque o que aconteceu, espectador? O senhor Ivano, ele disse que iria alugar um kitnet, né, que iria viajar, que ia deixar ela em paz. Naquele momento ele resolveu ser um bom homem. Só que ele pediu para poder sair da localidade um valor, uma quantia de R$ 2.000. E claro, de pronto a Sábia já não receba aqui seu dinheiro, suma da minha vida e nos deixe em paz. O Ivano foi embora, foram até o cartório, né, assinar ali o divórcio. Eles tinham oficializado a relação deles em 2001, em 2002, aliás, e já tinham um relacionamento ali todo certinho, até o senhor Ivano começar a destruir tudo. Tudo estaria bem, tudo estaria ótimo, se não fosse pelo fato de que, no dia 17 de novembro, somente 4 dias depois, o senhor Ivano já tinha saído da residência, já não morava mais na localidade. A senhora Sávia foi chamada para fazer um plantão no seu trabalho, que ela trabalha ali no setor socioeducativo de Tocantins. E naquela manhã, foi uma manhã diferente. A senhora, a Laila, né, levantou cedo,
Foi até o quarto da mãe, ficaram conversando, foi um momento muito agradável, como segundo a Sávia era algo corriqueiro. Por ela ter muita proximidade com a mãe, então elas sempre conversavam, contavam as coisas do dia a dia, e aquela era só mais uma manhã agradável da família, se não fosse, espectador, pelo caso e pelo triste fato de que essa conversa, de que esse momento seria a última vez que a senhora Sávia veria a Laila Maranhão com vida. E aí que tudo muda. Esse dia, claro que a Sávia jamais vai esquecer da vida dela. Assim, a Laila conversou um pouco com ela, depois, em seguida, a Sávia levantou, foi tomar seu banho e partiu para o seu trabalho. A Laila ia ficar em casa e esperar até dar o horário de ir para o curso de informática, enquanto sua mãe ficaria no plantão. Logo que ela chegou lá ali no seu trabalho, o chefe do setor avisou ela: olha, lá, sabe, aconteceu um problema, né? Infelizmente você vai ter que ir na delegacia porque houve uma grande evasão de educandos e a gente tem e você precisa resolver isso para mim. Ela iria como motorista do setor, porém, espectador, uma coisa que só mãe sabe explicar, sabe sentir um aperto tremendo no coração, uma preocupação ali que aparentemente era sobrenatural. Ela pediu pro rapaz: olha, eu tô me sentindo, não tô sentindo uma coisa muito boa, vamos passar em casa rapidinho só para ver se a minha filha está bem? E aquilo ali, espectador, já é um sinal de Deus, né? Do anjo da guarda da gente, porque ela foi para casa, o rapaz de pronto aceitou: não, a gente passa assim. Foi com ela até a localidade, mas chegando lá, ela bateu no portão, chamou e ninguém respondeu. Ela pensou em abrir a casa, mas lembrou: nossa, eu esqueci a chave com a minha mãe, então não tem como eu abrir, mas vamos só no curso lá de informática da minha filha, só para ver se ela está bem, ou vendo que ela está bem, a gente vai embora. E ele prontamente foi juntamente com ela, e aí que a coisa começou a ficar triste. Porque ao chegar no curso de informática, ela viu que a Laila não estava lá. O professor disse: não, ela nem veio, chegou a vir para cá. E ela imediatamente ligou pro telefone para a mãe dela: mãe, a Laila foi para aí, porque a Laila também tinha muita proximidade com a avó. Claro que ela não era de faltar, mas naquele momento seria a única alternativa que ela tinha de alguém que onde a Laila poderia estar. Claro que a avó já atendeu ali desesperada: não, ela não ligou, ela não telefonou, ela não veio aqui. O que está acontecendo? E a mãe: olha, vamos correr para casa de novo, vamos tentar chamar ela e ver o que está acontecendo. Eles voltaram e no caminho, espectador, já chegando na esquina ali da residência, o motorista, né, do veículo avistou uma fumaça preta saindo ali da localidade, da casa da senhora Sávia, e aquilo já foi desesperador. Eles correram, né, para a residência, começaram a bater com mais força no portão, a gritar, a chamar para ver se alguém respondia. Nisso, os vizinhos já começaram a se aglomerar em volta, todo mundo ficou desesperado tentando ajudar. O rapaz, de prontidão, foi ali na vizinha ao lado, perguntou se ele tinha como ter acesso ao muro da residência para pular, para tentar ver o que estava acontecendo. Nisso, eles, naquele desespero, encontraram uma escada, né? Ele pulou a localidade. Nesse tempo que ele pulou, isso os vizinhos já conseguiram derrubar o portão, já foi aquela confusão, entraram na residência, todos juntos, conseguiram ali abrir os cômodos. Nisso já tinham entrado em contato com o corpo de bombeiros, que de pronto também chegou na localidade, só que não tinha como acessar, principalmente um dos cômodos da casa, porque as chamas eram altíssimas, a fumaça muito densa. Só que após, né, o corpo de bombeiros amenizar as chamas, infelizmente aquele cenário monstruoso foi visto. O corpo de Laila Átila Maranhão, de apenas 19 anos, estava caído. A parte de cima, né, estava totalmente carbonizada. Aquela cena horrenda, né, que a mãe teve que ver. Ela estava despida da parte de baixo, o que posteriormente confirmou que ela sofreu abuso, do que a gente não pode falar aqui, você sabe por quê. E posteriormente, né, tinha um afundamento aqui no pescoço dela. Isso aqui a senhora Laila, né, que é a primeira vítima desse camarada aqui.
O que foi visto depois? Que aquele afundamento era causado por causa de asfixia, gerado por um fio, que posteriormente ficou se sabendo que era o fio de uma chapinha. O que tudo indica, claro, né, a primeira suspeita ali da situação era o senhor Ivano. E infelizmente, né, a família estava ali destruída, aquilo acabou com a vida da Sávia, eu acredito que nenhuma mãe, né, está preparada para perder um filho em um momento, ainda mais de uma situação assim, de um crime horroroso. E nesse meio tempo, enquanto eles estavam ali ainda tentando sobreviver àquela monstruosidade, o senhor Ivano se entregou. Ele foi até a delegacia e confessou que naquela manhã, né, exatamente naquele momento que a senhora Sábia sentiu aquele aperto no coração, ele foi até uma localidade, comprou uma garrafa de álcool e foi para a casa da enteada. E isso ficou comprovado depois. Ele pulou o muro, entrou e ali rendeu a Laila, né? Infelizmente não dá para ter os pormenores do que aconteceu, sabe-se que ele... Mas no depoimento que ele prestou às autoridades, ele disse que teve uma discussão com a Laila, que ali houve um desentendimento, ele simplesmente perdeu a cabeça, a estrangulou, asfixiou e colocou fogo no couro para esconder as provas. Inclusive, as autoridades encontraram a localidade, o registro de água fechado, todas as bocas do fogão estavam abertas para tentar ali forjar uma situação de um certo crime, suicídio. Eu não sei o que deu na cabeça dele, ele queria se safar. E as autoridades da época, inclusive, dizem que o senhor Ivano é tão, assim, frio e monstruoso que, inclusive, enquanto ele falava dos fatos, ele chegou a dar uma risadinha. Por medida cautelar, a justiça resolveu prender, já deixar o senhor Ivano ali sob custódia, já ficou preso mesmo no exato momento. E a família, infelizmente, teve que lidar com aquela situação monstruosa, porque até no velório do funeral da senhora, da jovem Laila, o caixão teve que ser lacrado devido à carbonização do corpo, daquele cenário horroroso, sabe? Foi uma despedida triste, dolorosa e muito cruel para toda aquela família que não fazia mal para ninguém. E a família, né, da Laila viveu ali 2 momentos tensos e tristes, porque a imprensa, né, posteriormente começou a falar, a justificar, dizendo que possivelmente isso teria sido mais um caso extraconjugal do Sr. Ivano, alegando possivelmente que ele teria um caso com Laila, que isso seria algo que a mãe não estava sabendo. Levantaram várias hipóteses horrorosas. Posteriormente veio, né, o exame mostrando que a moça era virgem e que teria perdido a virgindade por causa desse abuso. Mesmo assim, as pessoas gostavam da polêmica e continuavam com essas histórias. O senhor Ivano, por sua vez, né, posteriormente foi condenado a 35 anos em regime fechado. Só que a vida do Ivano seguiu, porque enquanto o Ivano estava preso, conta-se, né, pelo menos nas informações que foram coletadas aí pela imprensa, que o senhor Ivano recebia visitas íntimas de uma mulher. Então a vida para ele estava normal, a vida de criminoso mesmo. Só que dentro do presídio ele era um cara muito bacana, ele era respeitador, ele era calmo, então ele tinha um excelente bom comportamento. Inclusive disse que ele prestava alguns serviços dentro da penitenciária. E isso, infelizmente, como é na nossa nação querida, acarretou de que apenas 17 anos depois, o senhor Ivano fosse cumprir a pena em regime semiaberto. Ele saiu imediatamente e foi morar aonde? Na casa desta mulher que visitava ele. A vida seguiu, só que o grande problema, espectador, só ver se está gravando. Pode. Tá gravando sim. O grande problema, espectador, é que esse cidadão, o senhor Ivano, é um criminoso, é um monstro. E a mulher que levou ele para a residência já tinha outros filhos. E esse é o momento em que o destino cruel cruza com a senhorita Laiane, que tem a mesma idade, tem um nome até parecido, Laila e Laiane, né? Um nome bem, até dá até para confundir.
A Laiane tem 19 anos, também é uma moça muito direita, descrita por seus primos e amigos como uma menina extremamente dedicada aos estudos. Ela estava cursando direito, cheia de planos daí para frente. Só que todos foram interrompidos graças à maldade e à crueldade do senhor Ivano. O que aconteceu? O senhor Ivano foi morar na casa dessa mulher, que a gente não vai falar o nome dela aqui, até por medidas de precaução. Aparentemente estava tudo bem. Ele morava junto, ela frequentava a igreja, eles tinham uma vida matrimonial calma e, como sempre, o senhor Ivano respeitando toda a família. Até o fatídico dia 3 de junho deste mês do ano de 2026. Os vizinhos escutaram uma explosão enorme, um barulho, um estrondo tremendo. Foi quando que todos correram, né, para a residência para ver o que tinha acontecido. E inclusive o filho, né, do senhor Ivano, que já tinha uma certa idade, ajudou a abrir ali o portão. Eles adentraram novamente. Não tinha como entrar em um determinado cômodo da casa, que era o quarto, porque a fumaça e o fogo estavam extremamente alto. As pessoas ali chamaram o corpo de bombeiros, como você está vendo aí nas imagens, né? Essa reportagem já foi feita pelo G1 da Globo. E após amenizar as chamas, o cenário horroroso foi visto novamente. Encontraram ali primeiro o corpo do senhor Ivano, caído próximo à cama, né? Tudo destruído. O corpo dele estava carbonizado, sem as vestes despidas, né, da parte de baixo. E logo próximo ali aos escombros, que sobrou de um guarda-roupa, estava o corpo da senhorita Laiane Noleto Cardoso, que também estava despido da parte de baixo e o corpo carbonizado na parte de cima. Ali os corpos foram encaminhados posteriormente ao IML, né, para mais investigações para saber o que de fato aconteceu no caso, mas tudo indica que ela também foi vítima de abuso, só que nesse caso a Laiane estava com um dos braços quebrados. Ou seja, vítima de uma violência desmedida. E posteriormente, né, agora estão sendo investigados o que aconteceu, se de fato foi um acidente ou se o senhor Ivano de alguma forma tenha se arrependido dos seus atos monstruosos e tenha cometido suicídio, o que é meio complicado. Você se suicidar com um galão de gasolina explodindo na sua cabeça não é muito correto, né? Ao que tudo indica é o seguinte, espectador, o álcool, ele inflama, você percebe, de uma forma mais leve. Então, quando você queima algo que você jogou álcool, e as chamas sobem de maneira branda. Não é explosivo como a gasolina. A gasolina, se você colocar fogo, ela explode. Inclusive, já aconteceu comigo. Meu pai tentou colocar fogo em umas folhas no quintal de casa com gasolina, explodiu, voou tudo em cima dele. Ele não sabia que gasolina era explosiva, ficou tudo manchado de preto. Nesse caso, o senhor Ivano utilizou um galão de gasolina, então ele encharcou tudo com gasolina e, claro, que deve ter colocado no momento em que ele foi colocar fogo, como a gasolina é explosiva, a explosão foi tão densa e alta que também vitimou o senhor Ivano, que pelo menos agora, né, não tem como fugir da cadeia que ele está. O grande problema é que ele vitimou mais uma família, destruiu mais sonhos de uma jovem, destruiu mais uma pessoa, e aí fica, espectador, aqui a nossa indignação, porque como que pode um homem que matou, da forma que matou a primeira enteada, cometer esse crime horroroso, que foi condenado a 35 anos, que já não é uma pena muito pesada para um crime desse, e nem cumpre ela inteira, fica somente 17 anos, e nisso já é posto em liberdade, simplesmente por bom comportamento. É como se o presídio fosse algo de um final de semana em que você tem que ter um bom comportamento, e não é, a pessoa está sendo punida. Ou seja, infelizmente, mais uma vítima desse monstro que é o senhor Ivano, como você está vendo aqui a cara desse cidadão, e mais uma família destruída. Isso nos faz pensar por que infelizmente a justiça é tão branda com crimes tão horrorosos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de inscrever e comentar aqui. Quero saber da sua opinião a respeito desse fato.
terrível e horroroso. E se você tiver mais casos ou situações da sua cidade, do seu estado, que você queira ver aqui com a gente, é só deixar nos comentários ou entrar em contato com a gente aí pelo WhatsApp. Vamos ficando por aqui e até o próximo vídeo.